Abra sua Bíblia no Salmo 22, amados. Estamos retomando a série que eu comecei nas quintas-feiras, há 2 ou 3 anos atrás, dos Salmos. E os Salmos são expressões da alma humana. João Calvino dizia que os Salmos são a anatomia da alma. Ele dizia que não há nenhuma emoção humana que não esteja representada no livro de Salmos. Spurgeon chamava o livro de Salmos de tesouro de Davi. Muita riqueza, amados. Os Salmos são divididos em livros, 5 livros. O primeiro deles, de Salmo 1 até 41. Uma estrutura rápida, não quero ser técnico, chato, mas pensa numa moldura. Não VAR, não é? É uma moldura. Salmo 1 e 2 é a abertura do livro todo. Salmo 146 a 150 é um encerramento, é o fechamento da moldura. São salmos que terminam com aleluia, 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 aleluia. É o clímax, é o ápice. E no meio é o livro propriamente dito, com todas as suas questões, as suas situações. Só para conferir a minha curiosidade aqui, começa e termina com aleluia, do Salmo 146 a 150. Começa e termina, aleluia, aleluia. Salmos 1 e 2 é a abertura do livro e fala sobre o justo. Bem-aventurado o justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas que justo é esse? Você tem que ler o Salmo primeiro e depois ler o Salmo 2 junto. O Salmo 2 fala do ungido. Beijai o filho. O justo é o filho de Deus. Está fazendo a relação aí? Quem é o justo? É o filho de Deus, é o ungido. Quem é o ungido? No hebraico, Machia, do grego Christos. Preciso explicar mais? Não, né? É Jesus. O livro de Salmos são vários cânticos e orações que foram compostas em todo o espectro da história, mas que foram colecionados na época do exílio, na Babilônia. O inário que nós chamamos de Salmos foi colecionado, foi uma coleção feita no período do exílio. Tudo apontando para o retorno da terra. Lembrando aqui o Marcos Granconato, são 3 pontos principais da identidade de Israel. É o templo, é a terra, é o templo e é a lei. No exílio não havia terra, obviamente, né? Estava em outra terra. Não havia templo, mas havia lei. Então, homens se reuniram para fazer um inário para demonstrar a saudade em relação à terra, que estava lá em Jerusalém, e o templo, e a expectativa de retorno do cativeiro. Então, todos os salmos, por mais variados que sejam seus contextos, eles foram colecionados com essa preocupação de apresentar essa esperança do dia em que Israel finalmente teria de volta a terra e o templo. A igreja cristã pegou o mesmo cancioneiro, o mesmo inário, e
interpretou de que, na realidade, toda a expectativa a respeito da terra, do templo, do Messias, do rei, por isso que a série de mensagens é Adore o Rei, não poderia ser interpretado por um rei humano, porque segundo Samuel capítulo 7, fala de um rei que assumiria o trono de Davi, mas assumiria para sempre. E os apóstolos então interpretaram de que esse rei só poderia ter sido o rei Jesus. Por isso que, se eu fizer a seguinte pergunta para você: qual é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento? Salmos. Qual é o livro da Bíblia mais citado por Jesus? Salmos. Na cruz, Jesus citou 2 textos dos Salmos. Salmo 22, 1, que a gente vai estar analisando aqui juntos hoje, e o Salmo 36, versículo 36, não é o 36, ele citou um outro salmo aqui, 31, 5. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31, 5. Então, entrou na história da igreja cristã o costume de se utilizar os salmos para cantar a fé em Jesus. Por isso que na Reforma Protestante pensou-se não apenas em mudar ou retornar a forma da doutrina dos apóstolos, porque reforma significa voltar, forma. É isso mesmo. Mas como também a Reforma pensou em retornar à tradição de cânticos litúrgica da igreja. Daí os reformadores, sobretudo João Calvino, fez questão de metrificar. Ele foi o responsável disso. Colocou melodia nos salmos. E isso entrou na história como saltério genebrino. Então essa semana que a gente comemora 502 anos da Reforma Protestante, a igreja sempre cantou salmos, em obediência àquele texto, tanto de Colossenses quanto de Efésios, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Ah, pastor, mas eles só cantavam salmos em Genebra, sob Calvino? Sim. Os puritanos só cantavam salmos no século XVI, XVII, na Inglaterra. 16, Calvino em Genebra. 17, puritanos na Inglaterra. A partir do século XVIII, com o primeiro despertamento espiritual, que John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, começaram a introduzir canções avulsas. E mais tarde, no segundo despertamento, é que a gente vai ver várias canções sendo entoadas na igreja. Até hoje algumas igrejas são comunidades fundamentalistas, não, mas comunidades extremamente tradicionais e conservadoras, só cantam salmos. Não é? Você pega na internet o culto, depois eu posso dizer para você o nome da igreja, você só vai ter os salmos, sem instrumento algum. É aquilo que Augusto Nicodemo chama de puritânicos. Jocosamente, é claro, né? Mas a palavra, o ponto que eu quero destacar é o seguinte: foi da vontade de Deus que a igreja só cantasse os salmos? Não. Porque são hinos, salmos e cânticos espirituais. Estão comigo?
Mas foi da vontade de Deus que os salmos ficassem na Bíblia para ser referência da nossa adoração? Sim ou não? Sim. Porque os salmos, todos eles, amados, nos lembram o seguinte: há um trono e Deus está nele. A adoração é reflexo do trono de Deus e não é plataforma para exibir dons e talentos humanos. Então tem gente que tem dificuldade, fala assim: pastor, mas tem uma estrutura no livro de Salmos temática? É difícil, mas tem. Não vem ao caso aqui eu dizer, mas, por exemplo, dos Salmos 1 a 41, todos os salmos, Davi está em fuga, ou de Absalão, ou de Saul. Antes disso, fala de declínios do rei, sofrimento do rei, e necessidade de confiança do rei Davi para Deus, para com Deus. Tá? É aquele trocadilho que eu aprendi do falecido pastor Davi Baeta. Davi era o ungido que estava foragido. E que reflete, amados, as nossas lutas, sim ou não? Nós também passamos por lutas, por provas. Mas nós estamos diante do Salmo 22, que é um enigma. Porque quem lê o Salmo 22, automaticamente aponta para a crucificação de Jesus. Parece, e o autor dos Atos dos Apóstolos, Lucas, fala de um discurso de um dos apóstolos, em que ele chama Davi de profeta. Então há uma linha muito seguida de comentaristas que falam que Davi profetizou acerca da crucificação de Jesus no Salmo 22. Aí depende se você crê nisso. Eu creio. Há alguns que falam o seguinte: não, Davi falou aqui sobre problemas da vida dele. Calvino vai dizer isso, não uma perseguição, mas um conjunto de perseguições. E Jesus citou então na cruz, em Mateus 27, 46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. O autor aos Hebreus também vai citar uma parte deste salmo, Hebreus 2, 10 a 12, quando vai dizer o seguinte: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Em sendo profecia de Davi, o que para mim pode ter sido, ou algo que ele escreveu, me perdoe a simplicidade do meu argumento, ele atira no que vê e acerta no que não vê. Quem sabe Davi está falando aqui de uma angústia pessoal, mas sem saber ele estava apontando para o sofrimento do Messias. Até mesmo porque a leitura que eu vou fazer para você, aqui não é de uma perseguição. Derek Kidner, o comentarista, vai dizer: nós estamos diante de um relato de execução. E não há na história bíblica nenhum momento em que Davi está próximo de ser executado. Então ele não falou de algo que ele viveu. Mas é impressionante esse texto. É de fato aquilo que eu estou propondo. O brado do rei. Dá um clique aí, João Marcos, só para ter uma figura do que eu selecionei para ilustrar esse momento. Está meio fosco, mas é uma das mãos de Jesus transpassada por um prego. E eu não vou entrar em detalhes aqui, se o prego era aqui ou se o prego era aqui, não é? São detalhes, mas as mãos perfuradas. Tá ok? Acompanhe comigo o texto. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego.
Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios, balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançastes no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram minhas mãos e os pés. Olha só. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar. Repartem entre si as minhas roupas. Lembram disso? E tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Aqui termina o lamento. Agora começa o louvor. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto, pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração vive eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e os que não podem preservar a vida, a posteridade os servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Olha para mim, amados, o rei está aqui sendo evidenciado, o brado do rei. O salmo começa: Deus meu, por que me desamparaste? E termina: contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Dê um clique, João, por favor. A grande ideia desse texto é: Jesus é o rei que efetivou por meio do sofrimento na cruz do Calvário a nossa redenção plena. Arthur W. Pink tem uma série de sermões chamados Brados da Cruz. Num desses brados é o brado da angústia. A sua exposição do texto de Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, casado com o Salmo 22. Num dos trechos desse sermão, Pink vai dizer com a sua linguagem fortíssima: este foi um clamor que fez a própria terra estremecer, que reverberou por todo o universo. Ah, que mente é suficiente para contemplar essa maravilha das maravilhas? Que mente é capaz de analisar o sentido desse estupendo clamor que rasgou as trevas medonhas? Por que me desamparaste?
São palavras que nos conduzem para dentro dos santos dos santos. Aqui, se é que não é assim em todo lugar, é supremamente conveniente que removamos os sapatos da curiosidade carnal. As especulações são profanas. Podemos apenas nos maravilhar e adorar. Tim Keller vai dizer no devocional dos Salmos, temos um exemplar aí na livraria, quem quiser, os Cânticos de Jesus, Meditações nos Salmos. Tim Keller fala que ler o Salmo 22 é pisar em solo sagrado. Dá um clique, João. Davi começa a falar do Deus do rei, do seu Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que está longe de me dar livramento? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, mas não encontro sossego, contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Expressões recorrentes, amados e amadas, nessa passagem é Deus meu Deus, Deus meu Deus. O próprio Jesus disse isso em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O verbo desamparado aqui é abandonado, solto, deixado de lado. Davi se sente desamparado. Contexto histórico não sabemos qual é, mas em toda a extensão dos Salmos 1 a 41, o tema central é o declínio e a ascensão, a desgraça e a confiança, os altos e baixos da vida. Davi aqui fala de um Deus que aparentemente está longe, escondido, distante. Esse é o quadro vivencial do seu momento, capturado, fotografado e exposto a nós neste salmo. Mas a despeito, amados e amadas, dessa distância aparente, deste silêncio sepulcral, a despeito, amados, desse virar das costas para com Davi, o que o próprio filho de Davi, Jesus, havia também presenciado e suportado, a despeito disso tudo, o salmista faz questão de chamar esse Deus de meu. Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 2, meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, mas não encontro sossego. Amados, a despeito de sua santidade, Deus nos é apresentado aqui como alguém que está entronizado. Versículo 3, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. O verbo entronizar aqui é o mesmo verbo habitar. Um Deus que habita. A ideia, amados, é semelhante à do cântico que eu cantava desde a minha adolescência. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. A ideia é esta: um Deus transcendente, um Deus totalmente outro, um Deus aparentemente silencioso, um Deus que não pode ser associado ao pecado. O brado da angústia de Jesus na cruz do Calvário, olha para mim, foi porque naquele momento Jesus estava carregando sobre os seus ombros todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. O abandono que Jesus sentiu ali não foi, amados, o fato de que o Pai não estava lhe aprovando absolutamente, mas foi o fato de que Deus não poderia com seus olhos santos fitar aquele quadro horrendo. Abacuque vai dizer: tu que és tão puros de olhos e não podes ver o mal. Essa é a ideia. Abacuque conhecia Deus, amados. O salmista precisa olhar para trás, versículo 4, e dizer: olha, nossos pais confiaram em ti. A NVI traduziu assim: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. O salmista olha para trás e diz o seguinte: olha Deus, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó, lembra de José. Lembra, Deus, lembra. O salmista olha para a história, olha para a sua história,
propõe um lembrete. História é um lembrete. Versículo 6, Davi olha para si mesmo e diz: eu sou um verme, eu não sou homem. Fez como Jó, no capítulo 25, versículo 6, e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Nós vimos hoje na escola bíblica dominical que é impossível orar sem se sentir insignificante. Quem ora e bate no peito dizendo: olha Deus, olha para mim, olha o meu currículo vitae, olha o que eu fiz, olha os meus títulos, você está sendo fariseu. Mesmo se sentindo ou se vendo um verme, o salmista diz, e essa expressão lindíssima nos versos 9 e 10: Senhor foi quem me tirou do ventre e me sustentou. O salmista está sendo achincalhado nos versos 7 e 8. Todos estão vendo, zombando dele, mexendo os lábios, balançando a cabeça, dizendo: e aí, o que você vai fazer? Na história de Davi, eu cravaria aqui o contexto é que ele está fugindo de Absalão. Absalão chega nas portas da cidade e diz o seguinte: olha, não há rei em Israel. Se vocês têm algumas causas a fazer, consultem a mim, porque o rei, não há rei. Eu lembro de Davi, amado, segundo Samuel, vai estar registrando ali nos capítulos 15, 16 em diante, cabeça coberta, humilhado, foge do palácio, deixa sua casa. E muitos meneando a cabeça, balançando a cabeça, dizendo: quem diria, hein? O grande Davi, fugindo do filho, hein? As línguas ferinas dizendo: eu já sabia, tudo fachada. Aqueles salmos, aquela harpinha, aquele poder. Davi clama: Senhor, versículo 9, foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou, quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus, repita comigo: meu Deus. Mais uma vez, né? Desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, ninguém pode me acudir. Amados, é verdade ou não é que nós muitas vezes sentimos essa mesma dor? E a gente tem que olhar para Deus como sendo o nosso Deus, o Deus da proximidade pessoal. Não é o Deus da teologia, distante. Não é o Deus do louvor, que apenas é cantado, entoado, mas o Deus da nossa experiência, o Deus que faz cafuné na nossa cabeça, o Deus que nos guiou desde o nosso nascimento. Lembra de onde você veio? Quantos aqui, amados, estão vivos porque foram respostas de oração de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, que clamou dizendo: Deus, faça um milagre, o meu filho não tem condições de nascer. Senhor, faça isso. Deus te guiou desde o começo. Deus te sustentou em toda a sua história. Amados e amadas, a nossa vida é um presente de Deus. Criação e preservação da vida é algo intencionalmente divino. A gente não para pensar isso, amados, mas Isaías 46, 3 e 4 vai dizer: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, cabelos brancos, eu vos carregarei, eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos livrarei. Eu disse, amados, agora há pouco, de irmãos e irmãs nossos que estão passando por lutas, mas esses irmãos que, se porventura estiverem ouvindo esta mensagem pela internet, ou você mesmo compartilha estes, Deus não está
inativo, ele jamais fica offline. Ele guia desde o ventre, amados. Eu já ouvi várias histórias de alguns que estão aqui. Nasceu doentinho, fraquinho. E Deus foi guiando desde a madre. Quantos aqui, amados, a mamãe precisou ficar de licença médica, deitada na cama, sem se movimentar. E Deus foi cuidando, e hoje está correndo por aí, fazendo bagunça, tudo. Porque Deus cuida, desde a criação até a preservação da vida. Olhe para mim, quantos aqui são pais que tiveram abortos antes do primeiro filho, e que quando acharam que não tinha mais jeito, de repente uma notícia: eu estou grávida. E Deus começou a guardar. Preste atenção aqui. Guardar desde o começo. Desde o começo. Nós temos um Deus que cuida da gente. Foi assim com o salmista. Foi assim comigo. Foi assim com você. Foi assim com o Senhor Jesus também. As condições de nascimento do Senhor Jesus foram precaríssimas. A asepsia zero. Ou você tem dúvidas? A gente faz um Natal aqui bonitinho, todo mundo vibra, canta bonitinho, mas qual asepsia se tem num parto que é feito no meio de um cocheiro, de um estábulo? E Jesus não teve nenhuma doença de pele, não ficou com nenhum tipo de sequela, cresceu normalmente, se tornou um menino esperto. Com 12 anos de idade estava no templo discutindo as escrituras com os mestres da lei. Inteligentíssimo, mente privilegiada, cresceu em graça, em sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens. Deus cuida de você. Olhe para mim. Deus vai cuidar de você. Ele é o nosso Deus. Mas este salmo também, João Marcos, fala sobre o clamor do rei. Davi clama. Os versos 11 até o 22 é clamor, clamor, clamor. Não te distancies de mim. Essa expressão ele vai dizer 2 vezes. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, ninguém pode me acudir. Versículo 12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. O que é touro de Bazã? Bazã é uma região lá da Galileia, do Hermon, perto do mar da Galileia, do Hermon, que a terra era boa. Então os touros que pastavam por lá eram fortes, graúdos, robustos, bem alimentados. O salmista está dizendo o seguinte: olha, touros de Bazã me rodeiam, me cercam. Quando eu penso que vai melhorar, é aí que piora. O salmista repete aquilo que o outro salmista no número 10, 1 vai dizer: por que estás longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Ou Salmo 13, 1 e 2: até quando me esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? As imagens poéticas dos versos 12 a 18 são belas, tão belas que eu não vou nem explicar, eu vou deixar como poesia. 12 a 18. Touros de Bazã é forte.
Eu expliquei, mas não vou explicar mais. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Olha que figura. Como água me derramei, todos os meus ossos se deslocaram, meu coração como cera derreteu-se dentro de mim. Minha força secou-se como um caco de barro, a língua grudou-se no céu da minha boca. Tu me lançaste no pó da morte, cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram minhas mãos e os pés, e isso se tornou literal com Jesus. Olha para mim, literal, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre isso, literal. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar. O sofrimento, amados, emagrece. O sofrimento mata aos poucos. Repartem entre si as minhas roupas. Isso aconteceu com Jesus? Sim. Tiram sorte sobre a minha túnica. Essas figuras são fortes, amados. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu estou aqui com um relato médico, de um médico chamado Rubem Dario Camargo, um colombiano que em 2003 escreveu um artigo falando sobre a fisiopatologia da crucificação. Preste atenção aqui, hein? Jesus foi uma pessoa politraumatizada e policontundida, desde o momento da sua flagelação até a sua crucificação. Ele sentiu tremenda dor em seus braços e pernas, e isso interferiu com a sua respiração e com a sua exalação. O peso do corpo de Jesus pendurado para baixo e os braços e ombros estendidos tendiam a fixar os músculos intercostais em um estado de inalição, afetando a exalação passiva. A exalação era diafragmática, respiração muito leve. Essa forma de respiração não era suficiente, então produzia retenção de gás carbônico, aquilo que a medicina chama de hipercapnia. Para poder respirar e ganhar ar, Jesus tinha que se apoiar aos pés, tentar flexionar os braços e tentar deixar-se desabar para que a exalação ocorresse. Só que ao fazer isso produzia dores lancinantes em todo o seu corpo. Ele ficou 3 horas, amados, vivo na cruz. Nessas 3 horas ele teve câimbras musculares, contratura tetânica devido à fadiga e hipercapnia. Sua respiração afetada produziu uma exalação para que ele erguesse o corpo. Com isso, ele flexionava os cotovelos, tentava endireitar os ombros. E aí, seu quadro piorava. Essa manobra colocaria o peso total do corpo nas suas articulações, mas a flexão dos joelhos, rotação nos pulsos, em torno dos pulsos, com pregos de ferro, provocou dor, e os seus nervos foram lacerados. Quando ele levantava o corpo, ele raspava dolorosamente as costas que estavam em carne viva contra a trave. Cada esforço de respiração era agonizante e fatigante, e o que levou à asfixia e finalmente à sua morte. Passou um soldado, quebrou as pernas a tradição de que as pernas dos ladrões fossem quebradas. Ao chegar em Jesus, observaram que ele já estava morto, mas golpeá-lo. E ao golpeá-lo, chamado golpe de misericórdia, saiu daquele buraco, daquela ferida, sangue e água. Os médicos concluíram que o pericárdio deve ter sido alcançado pela lança. Então Jesus sofreu mais um hemopericárdio pós-traumático. O fluido de pleura e pericárdio, junto com a efusão de sangue. Seu suplício redentivo e salvador foi extremamente doloroso. Daí ele ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Vem em meu socorro. Por fim,
Mais um clique. A terceira porção é o Rei do Rei. Versículo 23. Davi olha para Deus como seu rei, dizendo: vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos nós, filhos de Jacó, glorificai-o. Convida para adoração. Temei todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito. Repita comigo: a aflição do aflito. Nem dele escondeu o rosto, pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembléia vem de ti, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Amados e amadas, Davi aqui não enxerga pelos olhos naturais, mas enxerga pelos olhos espirituais. Que o rei deveria ser exaltado. Adore o rei. O tom do salmista muda radicalmente. Ele agora está efusivo. Ele fala de louvor. Ele fala de cumprimento de votos, como eu acabei de ler. Salomão evocou isso quando disse em Eclesiastes 5, 4 e 5: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumpres. A prática de fazer votos diante do Senhor, Salmos 56, 12: os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. 65, 1: a ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti pagará o voto. E Salmo 116, 14: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Davi, amados, vê como que numa tela tridimensional aquilo que Jesus havia conquistado. Todas as vezes que você se focar apenas no seu sofrimento odierno, momentâneo, temporário, você não vai ter motivos para louvar. Mas quando o Senhor abre uma tela multidimensional, quando o Senhor lhe mostra que na cruz do Calvário o Rei morreu por você e venceu a sua vitória, e lhe trouxe vida, apesar dos seus padecimentos. O Cristo padecente é o nosso Redentor. Você já parou para pensar que tudo que ele sofreu não é para você ter peninha dele? O grande problema, amados, que não se pode cobrar de Mel Gibson, em sua película, em seu filme Paixão de Cristo, ele expôs de maneira realmente real o sofrimento físico. E apenas 2 segundos para a ressurreição. Se fosse uma ótica cristã redentiva, teria sido o contrário. Porque, amados e amadas, olhem para mim, por favor. Versículo 26: os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. O salmista que está antevendo aquilo que Jesus disse em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino é do Senhor. O vosso coração vive eternamente. Versículo 27: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, ele que governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, e os que não podem preservar a vida, a posteridade o servirá, a geração futura ouvirá do Senhor, chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez. Este salmo termina, amados, com um eco missionário. Este salmo termina, amados, evocando o fato de que o reino do Senhor precisa ser super enfatizado. A doutrina da soberania de Deus em relação às nações da terra e aos rumos da história estão salientados. Por isso que, olha para mim, salta aos olhos a paráfrase de Eugene Peterson, quando ele vai dizer dos versos 27 a 31: dos 4 cantos da terra os povos retornam, estão voltando para o eterno. Famílias perdidas há tempo estão prostradas diante dele. O Eterno assumiu o comando. De agora em diante ele tem a última palavra. Os poderosos homens de negócio estão diante dele. Eles o adoram. Os pobres e os fracos também. Eles o adoram. Juntam-se a eles os que nunca entenderam. Eles também o adoram. Nossos filhos e os filhos deles farão parte disso. Quando a palavra for passada diante
adiante de pai para filho. Os bebês que nem sequer foram concebidos ouvirão as boas novas. Deus cumpre o que promete. É visível aqui, amados. O brado do rei não foi um brado triste, melancólico. Não foi o brado de alguém que estava se sentindo abandonado pura e simplesmente. Foi o brado de um padecente, de alguém que estava sofrendo e que naquele momento, amados, somente naquele momento ele havia experimentado uma sensação que nem na eternidade passada ele havia passado e nem na eternidade futura ele vivenciará, que é o afastamento do Deus Pai e do Deus Filho. A Trindade se quebrou. Quando isso tinha acontecido? Nunca. Quando isso vai voltar a acontecer? Nunca. Mas ele fez isso para representar-me na cruz, para representar você na cruz, para expiar os nossos pecados, amados. Essas frasezinhas de Facebook tem umas coisinhas interessantes, né? Uma frase atribuída a John MacArthur, falando o seguinte: Lucas 15, nas parábolas, sempre vai estar dizendo o seguinte: há alegria no céu por um pecador que se converte. E a frase atribuída a John MacArthur seria o seguinte: a alegria no céu não é pela conversão do pecador, há alegria no céu pela intervenção do Redentor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Se segurem na cadeira. Se cumpriu, amados, nessa fase final do Salmo, aquilo que Paulo escreveu em Filipenses 2, 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Rei. Aleluia. Ele é o rei que conduzirá o seu povo de volta à terra. Eu não contei para vocês aqui, preste atenção aqui por favor, que no início, na compilação, na coleção, no período do exílio, havia expectativa dos judeus de retornarem à terra. Eles estavam longe da terra, eles estavam longe do templo, só tinham a lei, e agora finalmente poderiam se sentir plenos. A igreja cristã falou o seguinte: não, é pouco. Voltar à terra de Israel é pouco. Ter o templo reconstruído em Jerusalém é pouco. Esse salmo nos fala, amados, de algo para além disso tudo. Fala da nossa volta à terra prometida, a Canaã celestial. Aleluia. Por isso que eu creio, amados, que Isaías capítulo 60, versos 20 a 22, ainda não se cumpriu. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do seu luto findarão. Está lá no Apocalipse, esse texto se confirmando. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Não em Israel, amados, enquanto nação, não em Jerusalém, enquanto cidade, mas, amados e amadas, na terra do Senhor, no tabernáculo do Senhor, na nova Jerusalém. Ah, como eu anseio ver chegada este dia, nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva preparada ao seu noivo. A luz, não haverá necessidade de luz nem calor, porque o Senhor será a nossa lâmpada. Viveremos com Ele, viveremos para Ele, e o que Ele fez será contado a um povo que ainda surgirá. Presta atenção aqui. O salmo começa com um brado de abandono, Derek Kidner faz, e termina com um clamor que pode ser assemelhado ao de Jesus: está consumado. O que Ele fez será contado. Vibre com isso. Vá para sua casa refletindo sobre essas verdades. Algumas aplicações aqui. O brado do rei. O brado do rei Jesus foi de terror pelo abandono do Pai. Mas isso não impediu de chamá-lo de meu Deus.
Receba essa palavra no seu coração agora. A despeito de sua dor, Deus sempre será o seu Deus. Mas olhe para mim, sabe por que esse brado de Jesus foi de terror pelo abandono do Pai? Mas ele mesmo assim chamou Deus de meu Deus. Porque João 16:32 vai dizer algo que Jesus disse antes da cruz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. Jesus falando aos discípulos: mas não estou só, porque o Pai está comigo. Na cruz do Calvário, Jesus lembrou: o Pai está comigo. Está doendo, eu estou sofrendo, estou vendo o Pai virando as costas para mim, mas Ele está comigo. Olhe para mim, meu querido, minha querida, por favor, quando você estiver enfrentando também um momento de dor, talvez essa semana, se você já não está vivendo, saiba que você sempre vai poder chamar Deus de meu Deus. É um paradoxo, né? Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se é desamparo, por que ainda chama de meu? Nada nem ninguém vai lhe roubar da intimidade de um Deus que você pode chegar diante dele chamando de meu Deus. Eu vou dizer mais para você que está aqui nessa noite: só o cristianismo, vou repetir, só o cristianismo nos autoriza a chamar Deus de meu Deus. O islamismo tem mais de 90 nomes de Deus, mas nenhum deles é meu Deus. Segundo, João, quando você olha para a sua história desde o nascimento, consegue enxergar Deus como sendo aquele que tem sido seu sustento? É necessário crer que se não fosse o favor do Senhor, você não estaria vivo. Salmo 71:6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sabe o que dói? Sabe o que dói? É saber que tem gente aqui que tem sido cuidado pelo Senhor desde as entranhas da sua mão, mas que é incapaz de abrir a boca para louvar. Incapaz. Tem gente aqui que, se pudesse fazer um flashback da sua vida, veria o tempo todo Deus. Deus e Deus. Tem gente aqui que, se fosse fazer um exame, que não é possível fazer nem Angra, nem Volta Redonda, nem Rio, um exame desse assim super sensível, Dani, daria para ver as digitais de Deus nos rins, no coração, no pulmão. Se fosse possível, imagina o Dr. Winston pensando nisso. Se fosse possível um aparelho desse, você tem digitais de Deus em todo o seu corpo, querido. Abra a boca para louvar. Aleluia. Abra a boca para louvar. Não, Willo? O Willo está com a digital fresquinha. Deus faz isso. O que Ele quer é que a gente louve, amados. Então louve. Simplesmente louve.
Vá chorando, louve. Não importa, louve. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu tenho digital de Deus. Não era nem para eu ter nascido. Digital de Deus. Outra, as chagas e feridas de Jesus, o Rei ferido, servem para nossa redenção e cura. Jamais seríamos salvos se alguém tão perfeito, Filho de Deus, não viesse até nós. Aí eu vou dizer o básico, né? Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Tem gente que pega pisadura, pensa que é pegada. Pisadura é ferida, amados. A cruz de Cristo, a horrenda cruz, como diz o hino, a cruz de miséria e dor. As feridas reais de Jesus, o rei ferido. Amados, na história da humanidade não é comum um rei se sacrificar em função dos seus súditos. Na maioria das vezes, o rei dá no pé. Jesus é um rei que representou o seu povo, que foi até o final, que se entregou voluntariamente. Os verbos, amados, no grego para os evangelhos, a respeito da morte de Jesus, todos eles são verbos na voz ativa. Isto é, não foi Jesus não morreu. Jesus deu a sua vida. Jesus não simplesmente, até aquela palavrinha que tem, inclinando a sua cabeça, esse inclinar a cabeça no grego, não é um inclinar do sentido de ter a sua cabeça inclinada. É dele por ação própria, por iniciativa própria, por querer próprio, se inclinou. Nesse sentido, Jesus não morreu. Jesus entregou sua vida. Ele só morreu quando Ele quis. Ai. Mais um clique aí, João. Nossa adoração tem como base não o que queremos alcançar, amados, mas o que já alcançamos em Cristo Jesus. Nós somos beneficiados em tudo que precisamos para a vida e piedade. Quem está acompanhando as mensagens de quinta-feira, em 2 Pedro, vai ver, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Amados, a gente não adora para receber algo. Olha para mim, para com isso. Eu vejo essas propagandas de curso assim, Deus tem bênçãos para você. Vem para a igreja você também. Não, Deus até tem bênçãos, porque ele é misericordioso, mas gente, Deus já teve bênçãos liberadas a nós, tudo que diz respeito à vida e à piedade. A gente veio para o culto só para agradecer, só para dizer, Deus, obrigado por Jesus, o rei ferido, o rei que ficou nu, porque Jesus foi crucificado nu. Só que diferentemente daquela historiazinha, o rei está nu, ele se fez um padecente, um espetáculo de crueldade. A cruz, amados, foi criada pelos fenícios, aperfeiçoada pelos romanos. A cruz era indigna para um cidadão romano. Milhares e milhares de judeus estiveram crucificados no tempo dele, antes e depois do próprio Jesus. Mas o que impressionava era, preste atenção aqui, a clareza intelectual que Jesus tinha, a mente que ele tinha,
a resistência que ele teve àquele espetáculo de dor. Ele suportou por 3 horas e conversou com o ladrão da sua direita, com o ladrão da sua esquerda. Ele orou para o Pai várias vezes, os 7 brados da cruz. Consciente, soberano, morreu com estilo. Uma palavrinha nova no português, morreu altaneiro, morreu de cabeça erguida. Só inclinou a cabeça quando quis, de modo majestoso. Ainda disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 31, 5. E ao final, como última palavra, disse: Tetelestai, está tudo pago, está consumado, fiz a obra, completei, Pai, venci, salvei aqueles a quem o Senhor atraiu para si. Daí, por fim, amados, para você que deseja se render ao governo de Jesus em sua vida, versículo 28, porque o reino é do Senhor. Ore agora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Apocalipse 11:15, o 7º anjo toca a sua trombeta. Há no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ele é o rei, é ungido, é o justo, é aquele a quem diante de nós merece todo louvor e toda adoração. Dá um clique aí, João, por favor. Jesus é o Filho, é o Rei, que efetivou por meio do sofrimento na cruz do Calvário a nossa redenção plena. Eu quero terminar com uma história interessante contada por um teólogo chamado James Bowles. Diz que no século XX, um homem amado chamado Joseph Flex foi visitar a Palestina. E ele falou com um grupo misto de judeus e árabes. E ele pensou: o que eu vou fazer? Vou ler o Salmo primeiro. Todo mundo conhece? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes é seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios, mas são como o vento que a palha espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele leu em hebraico e discutiu a gramática do texto hebraico, porque ele era bom nisso. Mas só que ele resolveu fazer uma pergunta: quem é o bem-aventurado aqui no Salmo 1? Uma pessoa da plateia respondeu: ora, foi um homem absolutamente sem pecados. E ele perguntou: quem era ele? Terá sido nosso pai na fé Abraão? Terá sido Moisés? Terá sido Davi? Nisso o Senhor, bem idoso, retrucou, dizendo: não, nenhum deles. Abraão mentiu sobre a sua esposa, Moisés matou um homem, e Davi adulterou e ainda depois matou. Todos ficaram em silêncio. Nisso, lá atrás, um senhorzinho se levantou e disse o seguinte: gente, eu tenho um pequeno livro aqui comigo. Ele é chamado de Novo Testamento. Eu tenho lido ele regularmente. E eu posso afirmar o seguinte: se esse livro estiver correto, eu tenho para mim que esse justo do Salmo 1
não pode ter sido outro a não ser Jesus. Jesus de Nazaré. Tem que ser Jesus, né? O Salmo 22 foi escrito por Davi, mas apontando para Jesus. Tem que ser Jesus.